Fala pessoal, Vinícius aqui para mais um vídeo. Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora ou que ainda não conhece. Esse canal é de gerenciamento de e-commerce e dicas de sublimação. Bom, a dica de hoje é bem rápida, é um slide bem simples, mas as dicas aqui são muito importantes para você que terminou o curso de sublimação ou está pretendendo entrar na área e vai cometer o erro que eu sempre converso com as pessoas. Está ansioso em comprar prensa, já quer comprar caneca, quer sair fazendo as artes e divulgar. E lá na frente, pela falta de planejamento, a tendência é que você entre em falência. Tá? Bom, segundo não sou eu que estou dizendo isso, segundo o Sebrae, em média, 30% dos MEIs é que conseguem sobreviver por mais de 2 anos. Então a falta de planejamento, como qualquer empresa, não só para o MEI, acaba com qualquer negócio. E eu não quero que você passe por isso. Lembrando que além de professor de sublimação, eu já passei por isso também, quando era aluno, né? E ficava muito nervoso, muito ansioso para comprar as coisas e pela falta de planejamento, eu passei muita dificuldade e quase quebrei. Hoje, com mais experiência, eu estou trazendo isso aqui para você, que eu não quero que você passe o que eu sofri na pele como empreendedor. Então vamos lá, sem enrolação. Bom, dica número 1. Parece meio óbvio, mas você sabe vender? Você tem vergonha de falar com as pessoas do seu produto? Isso é muito comum, tá? Porque às vezes você veio de outra área, farmácia, você não veio do comércio, você nunca trabalhou, por exemplo, e quando você começa na sublimação, na sua cabeça, e às vezes na cabeça de algumas pessoas, você está passando necessidade, ou o teu produto é muito baratinho, parece que você está pedindo uma ajuda, uma rifa, e não é. Você tem que levar muito a sério seu trabalho, porque você vai ser um designer gráfico, você vai ser um empreendedor, você vai ter que abrir um CNPJ. Então pensa se você sabe vender, se você é tímido, porque não adianta você saber tudo de cor ou tudo de Photoshop e não saber vender, você vai gastar dinheiro à toa. Bom, para ter uma boa venda, você consegue facilitar a vida do seu cliente? Vou te dar um exemplo que aconteceu algumas horas atrás. A cliente me chamou, era meia-noite, por isso que eu falo que empreendedor nunca para de trabalhar. E ela estava com muita pressa, ela queria pegar a caneca hoje de manhã e estava tudo fechado, e se eu podia fazer. Eu falei, claro que eu posso. Passei alguns minutos aí, pela experiência você cria uma arte mais rápido, no começo você demora um pouco. Fiz uma caneca na arte de madrugada, mandei para ela, ela provou, gostou, fez o Pix e já retirou comigo agora de manhã. Porque ela mora perto aqui, né, de onde eu produzo a caneca, não quis pagar o frete. Então assim, seja um facilitador. Porque se eu não quero ter o trabalho de trabalhar um pouquinho mais, eu ia perder a venda. Outra coisa, você é persistente no seu dia a dia? Por que eu estou falando isso? Porque a sublimação, como qualquer negócio, você tem que insistir muito. Não é difícil criar arte. Vamos botar assim, moderado. Você tem que estudar. A gente está numa era onde as pessoas não querem estudar, não tem paciência de assistir um vídeo mais de 10 minutos. E isso é a influência do TikTok, é a influência das redes sociais com vídeos curtos. A maioria dos bons conteúdos, eles acabam sendo um pouco maiores. E você precisa estudar. Você pode ser o melhor vendedor do mundo. Se você não souber criar arte no CorelDRAW, esquece, isso aqui não é para você. A principal ferramenta sua é, não vou dizer dominar, mas pelo menos saber aí um bom conhecimento de arte gráfica. Vamos lá. Dica número 2. Antes de você sair comprando caneca, prensa, papel, tinta, você já parou para pensar, você tem um nome para sua empresa ou para sua marca? Porque se você compra tudo de primeira, chega na hora de vender, qual é o nome da tua loja? Não sei. Qual é o nome da sua marca? Então vai com calma, tá? Outra coisa, se você vai vender na internet, você precisa ter um site. Aí vem uma pergunta, você sabe criar um site? Uma logomarca ou logo?
Então pensa muito bem nessas dicas que eu estou te dando antes de gastar o seu dinheiro comprando equipamento. Tá? Conhecimento em primeiro lugar. Outra coisa, você já pesquisou no INPI se essa marca já existe com o nome que você está pensando? Bom, dica número 3. Você já escolheu o seu nicho de mercado? Nicho é um segmento, tá? Pode ser fechado, pode ser aberto, mas geralmente é um segmento único de algum produto, de algum serviço. Então, por exemplo, você tem que detalhar muito bem o nicho que você quer atuar, porque quem foca em muitos nichos acaba se perdendo e não vendendo nada. Vou te dar o exemplo aqui do meu nicho que eu comecei e o que eu vendo hoje. Eu comecei com camisetas de gato e cachorro, de pet. Fui tentar escolher, vendi algumas, mas depois de um tempo eu descobri que esse nicho não estava vendendo muito. Você pode escolher camisas para motoboy, camisas para pessoal de filmes, camisas nerds. Você pode escolher aí camisas numa área específica de um determinado filme, de um determinado desenho. Enfim, pessoal que curte moto. Tem nicho para todos os gostos, tá? Só saiba de uma coisa. Vem as 3 perguntas. O nicho que você escolheu, por exemplo, eu vou escolher a galera que é universitária, de, sei lá, de algum tema específico, a galera de engenharia. Tá, tudo bem. Você tem fornecedores desse nicho com fácil acesso? Aqui eu estou botando uma abrangência geral, tá? Se você vai escolher um produto que não seja de sublimação, que não é o foco desse vídeo, mas eu vou abordar também, você vai vender fone de ouvido. Você tem fornecedores com fácil acesso, que te entreguem rápido, que emitem nota fiscal, que te dão garantia se você tiver algum problema ou você acha que você vai vender na internet e não vai ter devolução de mercadoria. Outra dica. Aliás, outra pergunta ainda na mesma dica. Você sabia que os nichos que você domina, que você entende, fica mais fácil de vender? Gente, é claro. Sabe quando você entra numa loja, você faz uma pergunta para o vendedor e ele não sabe te responder? Você acaba não comprando. Se você domina algum assunto, pensa em transformar esse nicho do assunto que você domina, porque na hora que você for vender, vai ficar mais fácil, você tem mais segurança para vender aquilo que você conhece. Bom, terceira coisa, você verificou se tem muito concorrente do seu nicho na sua região? Olha só. Ah, mas a gente não tem que se preocupar com isso, tem, nem tudo é preço. Mas você tem que fazer uma pesquisa de mercado. Quem é que vende esse teu tipo de produto na sua região se você tiver uma loja física? Na internet eu nem falo, na internet hoje vende-se de tudo, mas você também tem que fazer uma pesquisa de quanto é a média que o pessoal vende lá, o seu tipo de produto, para você não colocar muito abaixo do que você acha, porque você está começando e não sabe o quanto vai cobrar. Também não coloque mais barato que todo mundo, porque essa não é a ideia. E na sua região fazer pesquisas também, como o produto é vendido, qual é a forma de pagamento, como é que ele é entregue ao cliente, tá? Então pesquisa isso também. Dica número 4. Você realmente sabe configurar suas redes sociais de forma profissional? Às vezes as pessoas têm a grande ilusão, gente, e eu sempre falo isso. Cria a sublimação, cria o nome, cria a marca, coloca lá no Facebook e pronto, acha que vai vender. Pede os amigos para compartilhar, ninguém vai compartilhar para você, quando alguém ajuda é 1 ou 2, e aí você se frustra. Por que você se frustrou? Porque você não aprendeu a configurar uma página no Facebook ou um grupo, você não aprendeu a usar o Instagram de forma que preste, com uma conta profissional, criar insights, criar realmente engajamentos que vão te dar resultado. Então essas coisas dão muito trabalho. Não é você criar o seu perfil pessoal e misturar as coisas. Então, aprende essas 3 coisas também a vender num site e principalmente num marketplace, tá? Se você não souber nada disso, comenta aqui embaixo que eu tento te explicar um pouco melhor. Dica número 5.
Existe uma agência dos Correios perto de você? Por que eu estou falando isso? Você está começando agora. Você não tem contrato com transportadora. Se tiver, maravilha. Mas geralmente você não tem. E aí, quando você começa a pegar algumas transportadoras, elas te exigem um mínimo de postagem, um mínimo de fluxo de mercadoria para coletar. Ah, só coleta na tua loja ou na tua casa se tiver no mínimo 10 caixas, 20, 50. Então isso às vezes é difícil para quem está começando. Então o correio vai sim ser a sua primeira opção. Só que olha só, você tem que pensar o seguinte. Imagina você vender um produto agora na Shopee. Tá, amanhã aí você não tem uma agência perto, você tem que sair correndo e ir lá postar o produto, senão você é penalizado. Aí amanhã vendeu outro, você vai sair correndo de novo na agência. Então assim, se você não tem uma agência perto, pensa bem nisso, porque você vai perder um tempão na fila lá dos Correios para ser atendido e postar mercadoria. Tempo é dinheiro, tempo atrapalha. Você poderia estar focando em outras coisas do que está lá na agência. Se você tem funcionário para ficar lá postando, beleza, mas de qualquer forma isso tem um custo. Seja de gasolina, seja de passagem de ônibus para você levar até a agência. A ideia é que você tenha um contrato, porque o contrato te possibilita eles coletarem na tua loja. Então se você tem um contrato é bem melhor, mas pensa nisso antes. Aonde você for produzir o teu produto ou o teu centro de distribuição, precisa ter uma agência perto ou um contrato. Dica número 6. É outra coisa que ninguém se preocupa, gente. Você sabe emitir nota fiscal eletrônica? Se você não sabe nem o que é isso, não comece um negócio. Bom, nota fiscal eletrônica ela é um documento fiscal, tá, que você emite de venda de produtos ou de serviços. Tá, venda é pela Secretaria de Fazenda, né, no caso quem controla é a Receita Federal, e serviço é emitido pela Prefeitura da tua cidade. De qualquer forma, isso é um documento muito sério. E hoje em dia, se você não emite, primeiro, nenhuma transportadora vai coletar para você, isso é regra. Tá? Então, se você não emite nota fiscal, esquece. Se você precisar de ajuda, será que você conhece algum contador? Ou você vai ficar meses, semanas procurando o vídeo no YouTube e mesmo assim pode acabar tendo problemas com uma orientação errada. Então será que você tem um contador? Ou será que você conhece algum contador se você precisar de ajuda antes de sair abrindo empresa? Pensa nisso. Bom, quando você for emitir nota fiscal, você tem um software que emite nota fiscal? Se você não sabia que precisa de um software, pesquisa. Bom, você sabia que os marketplaces eles estão obrigando os vendedores? Isso está sendo uma migração nova. Hoje em dia, final de 2021 agora, e 2022 isso também vai continuar. Vou dar o exemplo do Mercado Livre. Antigamente o Mercado Livre você usava os Correios, postava lá uma declaração de conteúdo e está tudo certo. Hoje em dia não, o Mercado Livre praticamente tirou os Correios e botou lá o Melhor Envios. Na verdade ele colocou a coleta própria do Mercado Livre e já te exige a nota fiscal. Se você não mandar nota fiscal, o Mercado Livre vai te punir. Tá? Isso a Magalu já está assim, em breve a Shopee também. A Shopee já está colocando nota fiscal, mas ainda não é obrigatório. Mas já é uma tendência. Para que serve isso? Para expulsar os vendedores que ainda são pessoa física, não abriram conta PJ, e principalmente as falsificações, porque quem vende produto falso não tem nota fiscal. Dica número 7. Tá, vou fazer o curso, vou comprar caneca, se preocupa com tudo. Aí chega na hora, vai instalar um CorelDRAW ou um Photoshop, teu computador trava, teu computador é velho, é um notebook lá da Positivo antigo. Então assim, você se preocupou com isso antes de sair comprando prensa? Não. Então olha essa dica que ela é importante. Antes de mergulhar comprando canecas, vê a configuração do seu computador, vê se ele tem pelo menos, se você puder, 8 GB de memória RAM, um processador Core i3 em diante. Porque se for abaixo disso, com 4 GB ou um computador antigo, vai funcionar? Vai. Mas ele vai travar, possivelmente o computador vai esquentar. E isso vai te dar dores de cabeça na hora que você está na correria. Então se você não tem um computador que tem uma configuração razoável, se você puder, pensa nisso primeiro.
Bom, você usa programas originais ou piratas craqueados? Olha, tem um monte de vídeo aqui no YouTube ensinando a craquear o CorelDRAW. Tá, tudo bem, aí vai de você. Eu não ensino isso aqui nos cursos. Eu sei que o CorelDRAW e o Photoshop originais são caros, já foram muito mais caros, hoje está mais barato. Mas quando você craqueia um programa, você vai estar enchendo o seu computador de vírus. Você está abrindo portas para que você seja infectado. Aí o custo é seu. Dica número 8. Uma coisa que ninguém pensa e fala assim, meu sonho é vender na internet, tem muito cliente, aumentar as vendas, tá. Só que quando você começa a vender, não te falam uma coisa. Sabia que você tem que ter, além de uma impressora sublimática, uma impressora comum? Exatamente. Então assim, quando você vende, por exemplo, na Shopee ou no Mercado Livre, você tem que colar na frente da caixa ou do envelope a etiqueta de postagem e atrás a nota fiscal. Em que impressora você acha que vai imprimir isso? Na sublimática? Até pode? Pode, mas eu não aconselho por 2 motivos. Primeiro, você vai gastar a tinta sublimática, que é muito mais cara que uma tinta comum. E segundo, a tinta sublimática é térmica. Se essa tua encomenda estiver perto de calor, a etiqueta vai derreter, vai borrar a tinta. Então eu não aconselho você imprimir na sublimática não. Tá? Então você tem que ter uma outra impressora. Vinícius, eu vou numa lan house e imprimo. Beleza. Então vamos pensar o seguinte. Primeiro, olha o custo de impressão que você vai ter por produto, porque cada produto que você vende, você vai ter que imprimir 2 folhas. Uma para nota fiscal e uma para etiqueta de postagem. É regra. Então, você precisa também impressora comum para isso. Só que quando você está muito ansioso para sair vendendo as coisas ou aprendendo a fazer arte nas canecas ou nas camisas, você não pensa nisso. Dica número 9. Tá, você quer ser empreendedor pela crise ou por decisão? Por que eu estou te falando isso? Parece meio duro o conselho que eu vou te dar, mas é por experiência do que eu já passei e pelos cursos que eu faço, conversando com os amigos que são empreendedores, é sempre a mesma história. Olha só. Quando você decide empreender, primeiro, não ache que as pessoas vão te apoiar, elas não vão. Pelo menos a maioria não vai. Os membros da sua família, seus amigos, eles não vão te apoiar na decisão de empreender. Por quê? Porque você está saindo de uma zona de conforto e eles não. Geralmente quem trabalha de CLT está tranquilo, final do mês tem o seu salário e de repente você quer ser dono do seu próprio negócio e acha que é mil maravilhas, e não é. Bom, se você está empreendendo porque está numa crise, porque você perdeu o seu emprego, eu não acho uma boa, a não ser que você tenha uma rescisão muito alta, uma boa reserva financeira. Caso você esteja com pouco dinheiro, não entre na sublimação ou em qualquer negócio. Arrume um emprego de CLT, junte uma boa reserva. Por que eu estou falando isso? Porque os primeiros meses, talvez o primeiro ano ou mais. Eu vou botar no mínimo 1 ano, você não vai ver lucro. Porque você vai demorar a vender, as pessoas não conhecem a tua loja, não tem uma avaliação de 5 estrelas. Você precisa ter autoridade na internet para depois começar a vender. E isso demora. Então, se você está achando que vai abrir uma loja amanhã que já vai começar a vender, é bem difícil que isso aconteça. Tá? Mas é possível vender. Eu comecei com nenhuma e hoje eu tenho bastante venda nos marketplaces, por exemplo, e no meu site também. Bom, outro grande mito que também você acha que saindo lá do seu trabalho, eu vou trabalhar para mim, eu vou trabalhar 8 horas por dia. Isso não existe mesmo. Você está preparado para trabalhar 12 a 16 horas por dia? Sim, parece surreal, mas é uma realidade. Principalmente se você trabalha sozinho. Porque é muita coisa para você cuidar. Você tem que cuidar do site, você tem que fazer a arte, os mockups das canecas, você tem que divulgar no Instagram, no Facebook, divulgar no status do WhatsApp, você tem que divulgar no seu site. Você não cria um site em menos de 3 meses, um site decente. Além disso, você tem que gerenciar quando vende, que é uma alegria, mas o produto não sai pronto. Você tem que produzir o produto, embalar muito bem para os correios não quebrar a tua caneca, por exemplo, imprimir as etiquetas, colar, ligar para os correios vir buscar. Então assim, no final do dia você fica esgotado, porque você trabalha geralmente sozinho e há muita coisa para fazer. Sem falar que você tem que ficar respondendo no WhatsApp toda hora. O cliente, ele vê você online, ele vai te chamar. Se você demorar mais de 1 minuto para responder, o cliente vai comprar em outra loja.
Então você acaba trabalhando aí de 12 a 16 horas, não tem jeito. Se você não quer trabalhar isso tudo, então você não está pronto para ser empreendedor, pelo menos no começo. Se você já tem dinheiro, uma equipe para começar com você, beleza, deixa a tua equipe trabalhando e vai curtir aí uma viagem. Mas é muito provável que você que está começando sem dinheiro não tenha esse tipo de dificuldade. Bom, e a última dica é, um dos maiores erros que as empresas acabam quebrando é porque elas não separam a conta pessoa jurídica da pessoa física. E isso é um grande problema lá com a Receita Federal, porque quando você coloca tudo na mesma conta, você tira para as despesas pessoais, aí você não sabe o que é pessoal e o que é da empresa. Quando você for declarar o seu imposto de renda, você não sabe detalhar para a Receita o que é da empresa. E aí você pode ser até multado, ou até de repente ser acionado por um fiscal da Receita, por um auditor, dependendo do tipo de declaração, como má fé, e acabar caindo na malha fina. Então assim, já comece certo. Prefiro os bancos digitais. Eu dei o exemplo como o Inter e o Nubank porque foram os bancos que eu já usei. E o Inter eu uso até hoje, muito bom. Mas eu não estou ganhando nada para fazer propaganda, né? Nenhum patrocínio aqui. Escolha muito bem sua maquininha de cartão de crédito, se você vai ter loja física ou até na internet também. Porque se você não pensar nisso, a gente tem PagSeguro, tem Samap, tem diversas máquinas. Se você tiver dúvida, comenta aqui embaixo. Porque se você não pensar nisso, quando você for vender no cartão de crédito, vai comer tanta taxa que o teu lucro vai embora. Bom, espero que você tenha entendido. Se você gostou dessas dicas aí, eu peço que você deixe um like aí no vídeo, né? Você comenta aqui embaixo se você já sabia de alguma dessas dicas. Se inscreva aqui no canal também, ative o sininho com todas as notificações para que você receba os próximos conteúdos que eu vou postar aqui e para que você tenha acesso aos outros vídeos também aqui no canal. Até a próxima!